Tudo bem, pessoal? Vamos aí para mais uma videoaula, né? Esse período é de ensino remoto. Essa videoaula é uma videoaula mais de revisão de conhecimentos que vocês, né, do primeiro ano do ensino médio, já estudaram aí do sexto ao nono ano, né? É uma revisão de potenciação, essa é uma primeira parte. Mas por que a gente fazer uma revisão? Porque às vezes muitos já esqueceram, né? Às vezes por uma questão ou outra, né? Muitos não estudaram muito bem tais conhecimentos e o pessoal tem pedido aí uma videoaula sobre o assunto. Então eu resolvi fazer algumas aulas sobre potenciação para a gente revisar e para a gente iniciar os estudos, né, sobre funções exponenciais, né, porque é imprescindível a gente dominar bem a potenciação para entender as funções exponenciais. Ok? Então, eu sou o professor Carlos Eustáquio, né? Então, vamos aí para a aula. Bem, para iniciar essa nossa aula de hoje, eu estou apresentando aí um problema, né, motivador que nós vamos solucionar após estudar alguns tópicos, né, sobre potenciação. O problema é bem simples, tá? Em condições ideais de crescimento, determinada espécie de planta aquática dobra sua área de ocupação superficial a cada semana. Certa quantidade dessa planta foi colocada em um lago e em 20 semanas exatas ela cobriu toda a superfície do mesmo. Quantas semanas foram necessárias para que a planta cobrisse um quarto da superfície desse lago? Eu vou mostrar para vocês que a gente usa, né, o conhecimento de potenciação e também as propriedades operatórias de potenciação para resolver, né, entender e modelar, né, uma solução para esse problema, né, modelar esse problema e determinar uma solução. Então, vocês vão ver como é útil a potenciação. É claro que tem muitas outras coisas interessantes, né? Como a matemática financeira, né? Ela utiliza da potenciação nos juros compostos, tá? Num planejamento de plano de previdência, tá? Numa simulação de um plano de previdência. Olha só, tem a ver com a aposentadoria da gente, né? E inúmeras outras coisas. Bom, primeiramente, vamos aí rever, né, alguns conceitos e definições sobre potenciação. Então, vamos lá. Potência de expoente natural. Tá? Dado um número real B, qualquer um número natural n, sendo, aqui nós vamos tratar um número natural maior ou igual a 2, tá? Chamamos de potência, né, de base B. Esse B aqui vai ser a base e expoente n, tá? O número B elevado a n. Então, esse cara aqui é a potência, tá? Esse aqui é a base e esse aqui é o expoente, né? Que é o produto de n fatores iguais a b. Estamos tratando, por enquanto, de expoente natural, tá? Então, potência de base b, né? E de expoente n, mais comumente a gente fala b elevado a n, né? É b vezes b vezes b vezes b vezes b, né? A quantidade aqui de fatores, né? Fatores que são por causa da multiplicação, eles recebem esse nome, né? O produto aqui desses n fatores, tá? Então, se aqui for 2, vai ser b vezes b. Se aqui for 4, vai ser b vezes b vezes b vezes b, né? E assim por diante. Bom, alguma coisa importante, né, que a gente define para um expoente natural n igual a 1, ó, b elevado a 1 é igual a b. Por quê? É como se fosse assim, eu estou repetindo ele uma única vez, ele é o produto dele próprio, né? Então não vai ter, né,
uma situação desse tipo que é único, né? E para n igual a zero, um expoente natural igual a zero, e a base diferente de zero, tá, gente? Base igual a zero, expoente igual a zero é uma indeterminação, tá? Na matemática, tá bom? É indefinido zero elevado a zero. Não se esqueçam disso. Numa outra aula eu vou colocar aqui algumas observações importantes, tá? Então, para n igual a zero e b elevado a zero, definimos b elevado a zero é igual a 1. Então, todo número real, tá, diferente de zero elevado ao expoente zero, né, isso é 1. Tá ok? Agora vamos para as propriedades operatórias da potenciação. Claro que essas propriedades operatórias da potenciação, né, no caso que nós vamos tratar de expoentes naturais, nenhuma delas vai poder contrariar o que foi já apresentado anteriormente. Então vamos lá. Sejam A e B números reais e Mn números naturais. Então valem as seguintes propriedades operatórias, né? Enumerei como propriedade 1, multiplicação de potências de mesma base. Então, ó, b elevado a um expoente vezes b elevado a um outro expoente, ou pode até ser igual ao primeiro. Então, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e somamos os expoentes, tá? Vamos aí a um exemplo dessa propriedade 1, né? Vamos aí exemplos aqui, tá bom? Vamos fazer com vocês aí, vamos pensando, tá? Exemplos. Por exemplo, exemplo no caso aqui daquela primeira propriedade, né? Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7, né? Isso aqui é igual a 2 elevado a 3 mais 7. Eu posso escrever isso como 2 elevado a 10. Eu posso escrever isso assim. E posso também desmembrar isso aqui assim. Mas poderia desmembrar isso como, né? Posso desmembrar assim, mas poderia desmembrar 2 elevado a 10 como 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5, ou 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 4, ou 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 9, né? Porque primeiro eu estou falando de expoentes, estamos tratando de expoentes, o que, professor? Expoentes naturais, tá bom? Mas posso trabalhar também com fração, né? Poderia ser aqui, por exemplo, 3 sétimos elevado a 5, né? Vezes 3 sétimos elevado a 1, né? Ou, eu nem preciso pôr esse expoente, tá? Isso aí já pra gente ir lembrando. Quando eu não coloco o expoente é porque é 1, né? Então isso aqui é 3 sétimos elevado a 5 mais 1, que dá 3 sétimos elevado a 6. Tudo bem? Então lembrando que quando não aparece aqui é 1, não é verdade? Isso que foi visto lá na definição de expoente igual a 1, tá bom? Bom, segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. É claro que o denominador não pode ser zero, né? Estou colocando aqui um expoente, aqui o expoente do numerador maior ou igual ao expoente do denominador. Para quê, professor? Porque mais adiante a gente vai relembrar aí sobre expoentes reais, tá bom? Expoentes reais inteiros negativos, fracionários, né? Mais à frente eu vou relembrar essas coisas. Primeiro nós vamos fazer um início com expoentes naturais, tá? Então vamos lá. B elevado a m dividido por b elevado a n, né? Razão também, em vez de divisão podemos dizer razão, né? É igual a b elevado a m menos n, né?
conserva-se a base e subtrai o expoente do numerador pelo do denominador, né? E aqui na multiplicação, conserva-se a base e soma os expoentes, tá bom? Então vamos a um exemplo também, desse aqui bem simples, né? Bem simples, vamos pegar aqui um parecido aqui com o de cima, ó. 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 3, esse é maior que esse, base diferente de zero. Então esse é 2 elevado a 7 menos 3, que é igual a 2 elevado a 4. Aí vocês já devem lembrar que a gente costuma cortar aqui, né? Corta esse todo porque é maior. Corta aqui 7 menos 3, aí fica 4. Então fica 2 elevado a 4. É por isso que a gente corta, não é verdade? É por isso que a gente faz esse corte. Bom, mas também isso aqui pode ser um número, né, irracional, tá ok? Pode ser um número irracional. Por exemplo, poderia ser π elevado a 10 dividido por π, né? Π, que está elevado a 1. Então, isso é π elevado a 10 menos 1. Isso é π elevado a 9. Tudo bem? Vamos para a próxima propriedade. Potência do produto de dois números. É a potência do produto, né? Potência do produto de dois números, né? A vezes B, A vezes B, tudo isso, né, elevado a N, né? É igual a elevado a N vezes B elevado a N, tá? Vamos lá a um exemplo dessa propriedade aqui, tá? Propriedade 3. Então vamos lá, propriedade 3. Potência do produto, né? Agora vocês observam aqui, né? Que podem ser iguais, mas também podem ser diferentes, essas bases aqui no caso, né? Então vamos ter aí que, por exemplo, 2 vezes 3 elevado a 4 é o mesmo que 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Né? Estamos trabalhando com expoentes naturais, tá bom? Essa propriedade, podemos aplicar essa propriedade e também podemos aplicar a volta. Isso eu posso fazer isso, tá, gente? Não podemos esquecer disso. Ah, professor, podia resolver primeiro? Tá, podia. Mas a questão aqui às vezes da propriedade, que eu não falei antes, também utilizar a álgebra, né, para simplificar expressões algébricas, tá? E muitas vezes isso não é mencionado. Por exemplo, vou dar uma expressão algébrica aqui, tá bom? Vou dar uma expressão algébrica. Por exemplo, professor, como seria, né, uma situação desse tipo aqui, né? Como seria? Por exemplo, suponhamos que a gente tivesse algo que a gente pudesse simplificar aqui no caso, por exemplo, ó, né? E aqui AB, por exemplo, né? Bom, o que significa isso? Vou fazer, na verdade, agora o retorno dessa propriedade, que é a volta, vamos dizer assim. Isso aqui é AB elevado a 10, não é verdade? AB elevado a 3. Agora eu vou usar a segunda propriedade, tá? Isso é AB elevado a 10 menos 3, né? Que é igual a AB elevado a 7. Eu simplifiquei essa expressão usando essa terceira propriedade e a segunda propriedade. Tudo bem? Bom, é claro que continuamos aqui, né? A e B reais, AB. O produto AB tem que ser diferente de zero e, então, tanto A quanto B tem que ser diferentes de zero, né? E os expoentes naturais aqui, tá ok? Vamos lá. Próxima propriedade. Propriedade 4, né? A potência da divisão de dois números, ou potência da razão de dois números também, né? Evidente que o denominador tem que ser diferente de zero, né? Divisão por zero, já conversei com vocês, né? Já no início do ano letivo,
divisão de um número diferente de zero por zero é impossível, né? E zero dividido por zero é uma indeterminação, né? Isso é indeterminado, tá? Indefinido, se vocês preferirem assim. Vamos então, ó, a potência da razão a sobre b elevado a n é igual a elevado a n dividido por b elevado a n, né? Então vamos lá. Um exemplo dessa propriedade 4 aqui seria, por exemplo, vamos fazer até uma coisa para a gente resolver. Vamos fazer, não vamos fazer para resolver agora, não, vamos só aplicar mesmo essa propriedade, tá bom? Então isso aqui, por exemplo, é 2 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5, tá? Nada especial, tá bom? Podem resolver aqui se vocês quiserem, tá? Não tem, vocês verem que não tem nada demais, não é verdade? Não tem nada demais isso aqui. É uma simples aplicação aqui imediata do que foi dito aqui. Claro que às vezes você tem um número negativo, né? Você vai ter que tomar certo cuidado, né? Por exemplo, menos 4, razão, menos 4 quintos elevado, por exemplo, a 3, não é verdade? Então isso aqui é igual a menos 4. Aí você tem que colocar um parênteses, né? No caso aqui, porque ele é negativo, 5 elevado a 3. Não se esqueçam disso, tá bom? Os números negativos, a gente tem que ir na potenciação. A gente, quando usa essa propriedade, a gente tem que conservar, né, o parênteses, tá? Porque um número negativo, né? Igual mais adiante eu vou falar com vocês, mas, por exemplo, o pessoal fica muito na dúvida. Vou lembrar um exemplo aqui bem simples, tá? Isso aqui, né? É diferente disso aqui, tá bom? Tá bom, gente? Isso aqui vocês lembram da regra do sinal, né? Potência de número negativo, né? Cujo expoente é par, né? Então, menos 3 vezes menos 3 é mais 9, né? Isso aqui não. A potência é 3 elevado a 2. O menos é o menos 1 que está multiplicando. E primeiro, gente, a gente resolve a potenciação, tá bom? Tá? Primeiro a gente resolve a potenciação, né? E depois a multiplicação. Menos 1 vezes 9 é menos 9. Tudo bem? Aqui eu coloquei o sinal mais 9, mas 9 e mais 9, né? Nós sabemos que é a mesma coisa, tá bom? A gente não pode acreditar que isso são coisas diferentes, tá? E vamos aí à última propriedade, potência de potência, né? Se eu tenho uma potência, por exemplo, aqui de base B expoente m, isso tudo vai ser uma base, né? Olha só, b elevado a m vai ser uma base de expoente n, né? Como que eu calculo potência de potência? Conservo a base e multiplico os expoentes. Gente, mas tem que estar desse jeitinho aqui, tá? No próximo slide eu vou mostrar uma coisa que o pessoal confunde demais. Tem que estar desse jeitinho aqui, tá? Então essa última propriedade aí, expoentes naturais, eu vou comentar ela aqui rapidinho, tá? Propriedade 5. Então, gente, vamos lá. Olha, 2 elevado a 3 elevado a 2, por exemplo. Vamos pegar isso aqui. 2 elevado a 3 elevado a 2. Como que eu calculo isso aqui? Isso aqui é 2 elevado a 3 vezes 2. Né? Que dá, aí aqui eu posso, né, simplesmente multiplicar, dá 2 elevado a 6. Tá? Bom, professor, tem como você mostrar que é a mesma coisa? Tem. Ó, vou resolver isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 elevado a 6, que dá 64. Né? Agora, como a gente sabe, numa expressão aritmética, primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, não é verdade? Para depois, no caso aqui, calcular a potência, porque está entre parênteses. 2 elevado a 3 é o quê? É 8. Então, isso aqui é 8 elevado a 2. Tudo bem? E 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que também dá o quê? 64. Vocês podem observar aí, né? Que o resultado é o mesmo, tá?
Então, mas por que, professor, que você falou que muita gente confunde isso aqui, né? Eu vou mostrar a vocês uma coisa que se confunde, a potência de potência, né? Eu vou mostrar no próximo slide. Vou só dar mais um exemplozinho rápido aqui, né? Bem simples, tá? Também aqui com 10, que é bem legal de fazer, né? 10 aqui, por exemplo. Vou mudar o expoente aqui, 4 e aqui 3, né? Lembrando aí um pouco das potências de 10, né? 10 elevado a 4, né? Mas primeiro, antes de fazer isso tudo, eu já vou aqui 4 vezes 3, né? Usando a propriedade, que dá 10 elevado a 12. Gente, potência de base 10 é maravilhosa, né? Principalmente quando o expoente é natural ou inteiro também. Nós vamos falar na próxima aula. Conservo 1, a quantidade de zeros que vai ter aqui após o 1, né? Será a mesma quantidade do expoente, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Vou até colocar os pontos de separação de classes aqui, para facilitar. 12 pontos, né? 10 elevado a 1 é 10, 1 0, 10 elevado a 2 é 100, 2 zeros, né? 10 elevado a 3 é 1000, 3 zeros e assim por diante, né? E 10 elevado a 0 é 1, ou seja, nem um zero acompanhando, não é verdade? Ó? 10 elevado a 0 é 1, não vou escrever isso aqui agora, mas tem esse sentido. Bem, agora, gente, eu vou falar aqui de uma coisa que talvez vocês não lembrem, né? Às vezes nem vocês tiveram a oportunidade de aprender. Que é o que, professor? É a potência cujo expoente é outra potência. E aí, gente, eu deixo aqui, já vamos começar com esse exemplo. 2 elevado a 3 que está elevado a 2. Eu já vou dizer para vocês que isso é diferente disso. Tá? Isso é diferente disso. Professor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá, gente? Isso aqui, gente, como o próprio nome já diz, é a potência cujo expoente é outra potência. Então, qual que é a regra operatora de resolver isso aqui? Tá bom? Qual é a regra operatora? Como que faz corretamente isso aqui, tá? Então, eu vou ensinar para vocês. Se vocês não lembram, que coisa boa, né? Se vocês lembram aí, vai ficar mais uma coisa de revisão, infelizmente, né? Vamos lá. Pessoal, qual que é a forma correta, né? Correta. Correto. O que é o certo, né? O correto de se fazer. Vou explicar para vocês, tá? Bom, a gente resolve isso aqui da potência que está ali mais elevada, tá? A gente não resolve de baixo para cima, nem usa aquela propriedade, tá bom? Vocês entenderam? A gente resolve isso aqui assim. Primeiro a gente pega lá a potência que está mais elevada, mais lá em cima, porque isso aqui pode ter mais, pode ter uma escadinha aqui, vamos dizer, né? De expoentes aqui, né? Então primeiro a gente resolve isso, tá? Então vamos lá. Como faz então, professor? 3 elevado a 2, né? Dá 9. Vocês veem que vai ficar uma coisa muito grande, né? Porque 3 vezes 3, né? Agora a gente vai resolver isso aqui, que é 2 elevado a 9, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? 9 fatores iguais a 2, que dá 512, tá bom? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, 10 elevado a 3 elevado a 1 elevado a 10 elevado a 3 elevado a 1 elevado a 2, por exemplo. Tá? Vou inverter isso aqui, vamos ficar, para ficar mais interessante. 10 elevado a 2 elevado a... Não, tá bom, vai ser aquele mesmo. 3 elevado a 2 elevado a 1. Tá. Então vamos lá, o que eu vou resolver primeiro? Isso aqui, né? Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, 10 elevado a 3 elevado a 2. Resolvi. Agora, isso aqui, né?
3 elevado a 2 é 9, né? Então, 10 elevado a 9. Agora, 9 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Calculei. Gente, tem hora que não vai rolar eu fazer isso tudo, né? Por exemplo, não tem nem sentido a gente fazer isso aqui na mão, né? Por exemplo, 5 elevado a 3 elevado a 4. Olha, gente, não vai dar. Porque 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Isso dá 81. Eu não vou calcular isso, né? Tá bom, né, gente? Tá ótimo, não é verdade? Tudo bem, né? Bom, qual que é o jeito errado, né? O jeito que o pessoal confunde muito. Eu vou apagar aqui, tá? Para ficar a telinha aqui. O que é o errado, né? Errado. Gente, o errado é uma das coisas é aplicar a operação 3 vezes 2 que dá 2 elevado a 6. Isso é errado. Não pode, gente. Não pode. A operação, como eu vou lembrar aqui para vocês, olha, tem que estar, ó, potência, né? Parênteses, gente. E o expoente aqui, tá bom? Não pode fazer essa confusão, tá? Não pode. Outra forma errada, né? De fazer isso aqui é fazer assim, vou fazer primeiro esse aqui, ó. Olha só. Vou fazer primeiro isso aqui, ó. Olha, ó, errado. Circulando de vermelhinho aqui, ó. 2 elevado a 3, né? Dá 8. Aqui dá 64. Errado, gente. Errado, tá? Errado. E a mesa serve para os outros, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Potência cujo expoente é outra potência, tá bom? E espero que vocês tenham aí relembrado todas as propriedades operatórias aí, né? Da potenciação com expoente natural, tá? Então, agora vamos lá retomar aquele problema, tá bom? Vamos retomar agora que nós temos ferramentas mais que suficientes para resolver esse problema. Então, o problema dizia, né? O que diz o problema? Você pode dar uma pausa aí, tá? Para ler o problema, eu já vou direto porque eu já li ele uma vez. Então, a gente tinha uma certa quantidade, né, de planta aquática que foi colocada em um lago lá. E após 20 semanas, ela cobriu toda a superfície do lago, né? E diz que ela dobra a área de ocupação a cada semana, tá ok? Então, vamos lá. Então, gente, limpar a tela aqui. Então, eu vou chamar de A0. Opa. Vou chamar de A0 a área inicial ocupada pela planta, tá? Pela planta. E a N, área ocupada após N semanas. Verdade? N semanas. E ainda AT, área total da superfície da lagoa, tá? Do lago, né, no caso. Olha, gente. Pensa bem, isso é inicial. Se passar uma semana, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, A1 vai ser 2 vezes a área inicial. É verdade? Se passar mais uma semana, na verdade, mais uma semana, o que vai acontecer? Com A2 aqui no caso. Ora, isso não é o A1,
vai ser 2 vezes A1, né? Só que aí, o A1 é isso, 2 vezes A0, ou seja, 2 elevado a 2 vezes A0. Se passar 3 semanas, por exemplo, o A3, que igual eu especifiquei, área ocupada após N semanas, vai ser 2 vezes o A2, mas o A2 é isso, vai ficar 2, né? Vezes isso aqui, por exemplo, né? Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes a 0. E isso vai correr até a 20ª semana, que vai ser, olha, aqui ó, 3, 3, tá vendo? 2, 2, ó. 1 aqui, ó, tá? Então isso aqui vai ser 2 elevado a 20 vezes a 0. E isso aqui vai ser o quê? A área total da superfície do lago. Aí, gente, a pergunta é, né? A pergunta é, em que semana ela ocupava, a planta estava ocupando 1/4 da lagoa? Vou resolver de duas maneiras, tá? Em que semana, né? Vamos pensar assim, ó. Semana não é o expoente aqui? Não é o expoente? Em que semana nós tínhamos 1/4 da área do lago, né? Mas o que é 1/4, né? 1/4. O que é 1/4? Vamos lembrar aqui. Vamos lembrar. 1/4 é 1 sobre 2 elevado a 2, não é verdade? 1/4 é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Opa. 2 elevado a 2, né? Agora eu pergunto para vocês, o que é mesmo que a gente definiu como área total? Área total a gente não definiu que é isso aqui? Então eu vou vir substituir a área total aqui. Olha só o que vai acontecer. 2 elevado a n vezes A0 é igual a meio, quer dizer, 1 sobre 2 ao quadrado, vezes isso aqui, que é isso, olha. 2 elevado a 20 vezes A0, olha. Ó, posso cancelar, né? Posso cancelar esse com esse. Então, nós vamos fazer uma simples comparação, olha. 2 elevado a n é igual a... Aqui a gente, não sei se vocês lembram, aqui tem 1 aqui embaixo, né? Isso é, olha só, 2 elevado a 20 dividido por 2 elevado a 2. Vou usar a propriedade da divisão, olha que legal, vou usar uma das propriedades, propriedade da divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 20 menos 2, 18. Então, a semana em questão, olha só, olha que interessante. É após 18 semanas. E essa é a resposta para o problema. 18 semanas. Nossa, professor, engraçado. Eu pensei que ia dar 5 semanas, eu pensei que ia dar 10, 9 semanas, eu pensei que ia... Não vi que ia dar 18 semanas. É, gente, 18 semanas. Né? Agora eu vou usar um raciocínio mais simples aqui, tá? Raciocínio mais simples. Então aqui está a área da lagoa, tá bom? Então, com 20 semanas, tá? Ocupou tudo, né? Ora, gente, ela não dobra a cada semana? Então quer dizer o seguinte, que com 19 semanas, ela ocupou quanto? Tinha que ocupar quanto? Metade. E, evidente, metade da metade
Ou seja, 1/4, né, na semana anterior. Estou fazendo um raciocínio de trás para frente, tá bom? Então, 1/4. Tá? Também é um bom raciocínio. Claro que aqui, isso aqui resolve qualquer problema do tipo, tá bom? Então, estamos aí, nossa resposta, 18 semanas. Bom, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Então, chegamos ao final dessa aula de revisão, né? Sobre potenciação. Essa é a primeira parte de revisão de potenciação. Tudo de bom? Até a próxima videoaula.